Olá, estamos mais um vídeo sobre família não muito moderna, trabalhando a questão da família como nós conhecemos e da família que essa cultura tem nos imposto. Por isso estamos chamando esse bate-papo de família no banco dos réus. Porque uma coisa é a família como Deus planejou, outra coisa é a família dentro do que essa cultura tem proposto para nós. E o que a gente percebe que há dois grandes movimentos na cultura moderna como nós estamos vivendo hoje. Primeiro, o avanço profissional da mulher. A mulher tem procurado crescer profissionalmente. Antes, a mulher era mais voltada à maternidade. Hoje, uma mulher, quando chega a dizer que opta em viver a maternidade, ela é mal vista. Antigamente ela era exaltada, hoje a mulher exaltada é a mulher profissionalmente de sucesso. E eu quero usar aqui algumas falas de algumas pessoas, dentre elas a Maria Mariana, que escreveu o livro Confissões de Adolescentes nos anos 90, numa entrevista que ela deu para um meio de comunicação. Ela diz assim: precisamos unir a geração de nossas avós com a de nossas mães para chegar a um equilíbrio feminino. Quero dizer às jovens do mundo de hoje que existe uma pressão para que elas sejam autossuficientes profissionalmente falando, sejam mulher e homem ao mesmo tempo, como se fosse a única forma de realização da mulher. Para isso, elas têm que desenvolver agressividade, frieza, sentimentos que não têm nada a ver com o ser mãe. O valor básico da maternidade é cuidar do outro, é doar, é servir. Nada a ver com o mundo competitivo profissionalmente falando. Então, ao mesmo tempo que nós temos esse movimento na cultura moderna, nós temos também um outro movimento que é a confusão que todo esse movimento tem causado na cabeça do homem enquanto ser masculino. O homem realmente está perdido, o homem enquanto ser masculino. E aí nós temos um psicanalista, autor da peça O Homem da Tarja Preta, e em entrevista, também a um meio de comunicação, ele diz assim: o homem passou a não saber mais como ser homem. Alguns começaram a encarar o risco mortal na prática dos esportes radicais como tudo que lhes sobra de virilidade. Há outros que encaram a vida sexual como o lugar onde eles deveriam provar a sua masculinidade. Olha só o que restringiu na cabeça do homem diante desse movimento da cultura. Essa é a proposta da cultura. Mas e a cultura bíblica? O que tem a nos dizer? Eu quero usar aqui o que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Diz assim: mulheres, sujeites cada um ao seu marido como ao Senhor. Presta atenção, o paradigma, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Talvez alguma mulher pode pensar: mas isso é machismo? Será que é mesmo? Presta atenção no versículo 25 agora, o que Deus pede e o que Deus dá como função do homem no casamento, na relação com a sua esposa. Verso 25 diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E a partir do verso 28, Paulo continua dizendo da mesma forma: os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. O contrário também deveria ser dito: quem não ama sua mulher, a sua esposa, não se ama também. Verso 29, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo, é o que o apóstolo Paulo diz. Então nós podemos tirar algumas lições desse texto. Lições simples, óbvias, mas que nós vamos relembrar hoje, tratando dessa questão das funções no casamento. A função do homem, a função da mulher. Primeira lição:
Maridos devem liderar suas esposas como Cristo lidera a sua igreja. Como ele pode fazer e deve fazer isso? Assumindo a responsabilidade pela sua esposa, sendo o responsável por ela, o cuidador primeiro, o mais preocupado com ela, amando-a depois de Deus como prioridade na sua vida e também assumindo responsabilidade por sua família. E amando intensamente suas esposas. Amor é decisão, companheiro. Marido, amor é decisão, é atitude. Não espere para você sentir vontade de amar assim sua esposa. Minha esposa tem uma frase que diz assim para mim: Marcos, me ame, mas principalmente quando eu não merecer ser amada. Isso realmente é uma coisa interessante, nós precisamos aprender isso. Só que quando se fala de amor, há um livro muito interessante chamado As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, e ele fala de 5 tipos de linguagem que nós precisamos levar em consideração, principalmente nós maridos, mas também as esposas. Primeira linguagem de amor, toque. Essa é a minha linguagem de amor. Quando a Edileuza quer demonstrar que me ama, ela toca em mim. Há pessoas que têm o tempo de qualidade. A pessoa se sente amada quando o seu cônjuge tem o tempo de qualidade com ela. Não é com a TV ou com o filme, mas com o seu cônjuge. Palavras de afirmação. Você é bom, você é boa, você é ótimo, que bom. Atitudes de servir e presentes, que é a linguagem da Edileuza, né? A Edileuza adora ganhar um presente. Se eu quero demonstrar para a Edileuza que eu realmente estou dizendo eu te amo, eu levo um presente para ela. Pode ser simples, ela não faz questão de ser caro, não. Segunda lição que a gente tira é que as esposas devem ser submissas ao marido como Cristo é, ou como a igreja é a Cristo, não é? A gente tem que entender que, ao mesmo tempo que essa cultura diz que somos seres diferentes, a Bíblia diz que nós somos seres da mesma essência, somos seres correspondentes. Quando Deus tinha o seu encontro diário com Adão, a Bíblia diz em Gênesis 2:18 que viu Deus que Adão estava só, mas como? Ele tinha Deus. E não foi Adão que reclamou ou que levantou essa questão. Foi Deus que viu que ele estava só. Ou seja, Adão e Deus, na visão de Deus, era Adão sozinho. Por quê? Ele tinha abaixo os animais e tinha acima Deus, mas não tinha alguém que lhe correspondesse. Então, Deus criou a mulher como um ser correspondente, porque não é possível ao homem cumprir a vocação humana para ele que Deus deu solitariamente. Ele não consegue, ele é incapaz de fazer isso. Então, à mulher cabe a missão de auxiliar ao homem no exercício da sua vocação. As mulheres que fazem isso com os maridos terão uma retribuição tão grande que vão ver que valeu a pena investir nisso. A Maria Mariana continua dizendo nessa sua entrevista algo muito interessante. Todos merecem respeito, espaço, mas o homem tem uma função no mundo e a mulher tem outra. Olha só que percepção extraordinária. Homem e mulher estão no mesmo barco, no mesmo mar. Há ondas, tempestades, maremotos. Alguém precisa estar com o leme na mão. Os dois não é possível. Deus preparou o homem para estar com o leme na mão, diz a Mariana. Porque ele é mais forte, tem raciocínio mais frio, mais lógico. A mulher tem mais capacidade de olhar em volta, a sua visão periférica, ver tudo o que está acontecendo. Então ela pode ver o todo e desenvolver a sensibilidade para aconselhar. Por isso, marido, quando a mulher vier te aconselhar, ouça. A mulher pode dirigir tudo, mas o lugar dela não é no leme. Então, esposas devem ser submissas ao marido como Cristo ou como a igreja é a Cristo, tendo a submissão como exercício de espiritualidade e não de inferioridade. Não existe inferioridade. Em nenhum momento isso é colocado na Bíblia que a mulher é inferior ao homem e nem a esposa ao marido. É uma questão funcional para que a família seja saudável. E tendo também as mulheres, a esposa deve ser submissa ao marido como a igreja é a Cristo, tendo a submissão como manifestação de respeito ao seu marido. E o
o contar dos dias mais alguma coisa que eu quero ler para vocês. O sujeito está se matando no trabalho, mas lamentando o fato de não ser um Indiana Jones. Na média, ele pode ter tudo o que quiser, casa na praia, viagens para o exterior uma vez por ano, mas lhe falta essa dimensão de heroísmo. Todo homem tem síndrome de Indiana Jones. Você que é esposa, escuta isso. Todo homem, ele tem uma dimensão de heroísmo. O que ele quer, acima de tudo, é uma dimensão de aventura, uma dimensão na qual ele tem de dar provas externas de bravura, de coragem, de desprendimento em circunstâncias extremas. A queixa dos homens é que agora elas não têm mais tempo para eles, que não cuidam mais deles, e a verdade é que eles querem muito ser cuidados, diz o nosso psicanalista. Esposa, quer ver seu marido realizado? Né? Pega um vidro de azeitona, em vez de você abrir, dá para ele abrir. Você vai ver que ele vai fazer uma pose, vai colocar e abrir e vai te entregar o vidro de azeitona aberto, de maionese, ou seja lá o que for, e você vai poder dar um beijo nele e dizer, meu herói. E isso vai trazer muita saúde, muita coisa boa para o seu relacionamento, para o seu casamento. Então quero deixar 4 coisas para a gente refletir e praticar. Jesus disse que só conhecer não resolve. Primeiro, maridos, sejam responsáveis, amem sua esposa. Segundo, mulheres, sejam auxiliadoras e respeitem seus maridos. Maridos, sejam respeitáveis amando sua esposa. Mulheres, sejam amáveis respeitando seu marido. Quero sugerir um livro muito bom, Amor e Respeito. Leiam juntos, façam as tarefas juntos, descubram os códigos, a questão do ciclo insano, do ciclo energizador, algo que vai enriquecer e trazer bênção para o seu casamento e para a sua família. Que Deus os abençoe e que nós possamos aprender. Deixa eu dizer uma experiência. Toda manhã, quando eu oro, eu peço, Deus, me dê capacidade de amar a Edileuza como Cristo ama a igreja. Eu não tenho isso em mim mesmo. Me dê do seu amor para que eu compartilhe com ela. E Deus tem sido fiel e tem me abençoado. Não tenho sido tudo que poderia e deveria, mas tenho tentado fazer o máximo. Que Deus te abençoe, marido. Ame sua esposa. Que Deus te abençoe, esposa. Respeite seu marido. Façam isso em nome de Jesus e vocês terão um casamento e uma família saudável. Em nome de Jesus. Amém.